Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Nós estamos encerrando o estudo a respeito de Neemias. Nessa terça-feira nós estudamos na igreja um assunto que diz respeito a todos nós, que seria o terceiro ponto que nós abordaríamos no livro de Neemias, que é como agir diante da oposição do adversário. E esse assunto, especialmente, ele é focado no capítulo 4 de Neemias. Todo o livro de Neemias traz ensino a respeito de edificação, a respeito de administração, de como ser um bom líder, como ser um bom administrador, como ser um bom coordenador. Então, se você tem dúvidas a respeito desse assunto, se alimente nesse livro, porque recebemos de Deus diretrizes muito importantes nesses temas, e uma constante na vida do cristão é a batalha, é a luta. A Bíblia fala que nós devemos batalhar pela nossa fé, fala isso lá em Judas. A Bíblia fala em Gálatas que o espírito milita, ou seja, luta, guerreia contra a carne o tempo todo, ou seja, em várias esferas da nossa vida, na esfera emocional, espiritual e física, nós estamos guerreando diariamente. A luta entre a luz e a treva, etc. Então, é uma constante na vida do cristão a batalha. E a oposição do inimigo, ela sempre se faz presente. Quando nós vamos orar, a gente já leu isso em Daniel, que Daniel iniciou um jejum, começou a orar, e logo de início o inimigo se opôs a que ele recebesse a resposta de Deus. E a Bíblia deixa claro, do começo ao fim, que nós não somos diferentes desses homens e mulheres dos quais a Bíblia relata. Nós somos humanos da mesma maneira, e o que aconteceu com eles serve como experiência, porque a Bíblia fala que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, a vida de Daniel te ensina, a vida de Neemias te ensina, a vida de Moisés te ensina, e assim sucessivamente. Então hoje a gente vai começar lendo o primeiro versículo do capítulo 4, que diz o seguinte: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, o ataque do inimigo começou assim. Primeiro, o nome Sambalate significa adversário externo. Então, muito provavelmente, o nome de Sambalate, eu imagino que não fosse esse. Eu não consigo imaginar uma mãe, ainda mais naquela época, onde os nomes tinham significados. E nós, inclusive, aprendemos isso ontem no culto à tarde, o apóstolo William ensinando que tudo na Bíblia tem significado, os nomes têm significados, porque hoje eu me chamo Valéria e simplesmente esse é meu nome. Quando você me chama de Valéria, é tudo que você está dizendo é o meu nome. Entretanto, na Bíblia, quando se fala o nome de alguém, você estava descrevendo uma ação que era predominante na vida daquela pessoa. Então, o Sambalate, a ação predominante é que ele era um adversário que vinha de fora. Então, eu imagino que esse não fosse o nome dele. Nenhuma mãe em sã consciência dá esse nome para o filho. Mas era isso que ele representava na vida de Neemias, um adversário que vinha de fora. E como combatemos? Como é que a gente age diante da oposição desse adversário que vem de fora? Okay? Então, primeiro a gente vai analisar o que o adversário que vem de fora faz. Primeiro, ele se ira quando ele ouve que uma ação benéfica e positiva está sendo realizada, porque ele ouviu que edificavam os muros e ardeu em ira. Então, esta reação normal, comum, que o adversário tem. Quando você começa a estudar a palavra, começa a se engajar mais nas atividades da igreja, quando você começa a mudar a rota de destruição de uma área da sua vida para edificar algo, por exemplo, a pessoa ficou anos sem estudar a palavra, ou ficou anos sem estudar qualquer coisa, e aí ela toma a iniciativa de mudar
esta rota e começa a estudar, vai procurar um curso, tem um relacionamento ruim com alguém e toma a decisão de consertar a rota desse relacionamento. Primeira ação, o inimigo escuta, porque essa ação ela se propaga, digamos, no mundo espiritual, porque aqui a gente está estudando um fato histórico, mas nós estamos estudando com uma visão a partir de um ponto de vista espiritual. Então o inimigo escuta que houve mudanças, que aquela prisão de destruição que estava sobre a vida da pessoa ruiu e ela está se libertando, está buscando um caminho para a liberdade daquela algema. Então o inimigo começa se irando. E quando ele se ira, ele age de forma indignada e começa a escarnecer. O que seria, então, o escarnecer nos dias de hoje? O inimigo começa a lançar pensamentos. Lembra que o inimigo é o inimigo externo, é o Sambalat, né? Ele vem de fora. Então, pensamentos externos que começam a assolar a mente da pessoa, começam a incomodar a mente da pessoa com palavras assim: isso não vai dar certo. Agora, depois de 15 anos, você vai querer retomar o seu relacionamento que está destruído há tanto tempo? Agora que você perdeu tudo, você vai iniciar uma nova carreira? Agora que você está completamente desacreditado por conta das atitudes que você teve, você vai querer retomar o seu ministério? Vai querer voltar para a igreja depois de tudo que aconteceu? Sabe aqueles pensamentos que eu não preciso ficar dando exemplo aqui. Você sabe muito bem quais são essas palavras de escárnio. Escarnecer é tirar sarro, né? Ou desmotivar. Nós sempre ouvimos frases externas de desmotivação. Para cada uma frase de motivação que nós recebemos dentro da palavra de Deus, que vem do altar de Deus, nos estudos que fazemos na célula, o inimigo ele reage a essas palavras também enviando outras palavras de desmotivação. Agora, como é que a gente faz para combater isso? Como é que se age diante dessa oposição? Bom, aqui quando a gente está lendo o livro de Neemias, a gente percebe que a palavra adversário no livro de Neemias é falada em 10 ocasiões. Então, em todo o livro de Neemias, a gente vê a palavra adversário sendo dita várias vezes, ou seja, de fato, é uma constante a ação do adversário contra a vida do cristão, contra a vida daquele que crê. E quando você vai para o versículo 8, dentro desse mesmo capítulo, você percebe que esse homem, Sambalat, ele se une a Tobias e ele, juntamente com o povo, tem uma ideia. Ele faz um convite. Presta atenção aqui no versículo 8, diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo. Então, o adversário se ajunta de comum acordo com mais malignidades, porque a gente está olhando pela vertente espiritual, né? Não só pelo fato histórico nesse momento, para virem atacar a Jerusalém, que era onde estava o povo, e suscitar confusão ali. Olha só que coisa. O inimigo escuta, ele se indigna e ele escarnece, ele lança um pensamento. O que Neemias fez quando ele ouviu essa tiração de sarro, né, do inimigo? O que fazem esses fracos judeus? Se uma raposa andar em cima desse muro deles, o muro vai cair. Então, assim, o diabo falou mal dos judeus, falou mal, e Neemias era judeu, né? Então falou mal dele e do povo dele, falou mal da capacidade deles de fazer algo
e falou mal da obra, que é uma coisa que o diabo sempre faz. Se ele não fala mal de você, ele fala mal da tua igreja, ele fala mal do que você está fazendo, ele fala mal da visão espiritual que você tem, ou que a tua igreja tem, da interpretação teológica que você tem. Ah, está tudo errado, porque se você olhar por outro ponto de vista, é do avesso, etc. Nosso Deus, ele nos dá liberdade para fazer a interpretação da palavra e ele vai nos guiando pelo Espírito Santo e pela própria palavra. E o inimigo, ele quer desesperadamente nos retirar desse caminho, que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Aqui, no versículo 8, depois que ele teve essas atitudes, digamos, emocionais, porque ele se irou, ele escarneceu, ele tentou mexer com o psicológico do povo e não funcionou, ele partiu para o ataque. Antes de atacar, ele se ajuntou com outras pessoas, nesse caso aqui que a gente está interpretando, o inimigo se ajunta com outras malignidades, estamos no plano espiritual, e de comum acordo vem para atacar. Nesse texto aqui histórico, eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de gente se une para causar confusão? Deliberadamente. Porque eu tenho certeza que eu e você já causamos confusão em alguma situação na vida da gente, né? Você tentou ajudar, mas você só piorou a situação. Você tentou produzir algo benéfico, mas só causou problema. Só que não era de coração, não era de caso pensado. Não era a tua intenção inicial. A tua intenção inicial era ajudar, era promover algo benéfico, uma evolução, algo melhor. Só não deu certo e aconteceu justamente o contrário. Mas neste caso aqui, essas pessoas se uniram com o propósito específico. A intenção deles era atacar e levantar confusão. E quando nós vamos ler essa palavra confusão no dicionário bíblico, que fala a respeito da tradução dessa palavra em hebraico para a língua portuguesa, ela não é traduzida somente como confusão, mas ela é traduzida também como a palavra erro, ou seja, de caso pensado, de propósito, esses homens se uniram para promover e provocar e levantar o erro na vida de Neemias e na vida do povo que estava com ele, fazendo a mesma obra que ele estava fazendo. Então você percebe aí o que o diabo tenta fazer. Às vezes ele até usa pessoas, como nesse caso aqui. Ele usa pessoas para desviar você da rota e levar você ao erro. Levar você à confusão. Quando a gente vai para o dicionário da língua portuguesa, as traduções para os sinônimos, né, da palavra confusão também se traduzem como vergonha, tumulto, instabilidade, desordem, distúrbio. Olha só o que o inimigo externo quer provocar na tua vida a partir do momento que você toma uma boa iniciativa. Você você coloca o pé no caminho que vai em direção a Deus, o caminho, a rota para onde Deus está apontando. A gente lembra das palavras da apóstola Márcia, que diz que não existe mar de rosas, não é? Então, de fato, é comprovado biblicamente essa frase dela. A partir do momento que Neemias teve essa intenção e pôs as mãos na obra, o inimigo se levanta querendo deliberadamente promover vergonha, tumulto, instabilidade, desordem, distúrbio, que são traduzidos aqui no versículo 8 com a palavra confusão. Muito bem. Quando o inimigo tenta confundir alguém, a gente vai buscar essa palavra na Bíblia e a gente percebe que esta palavra ela é uma arma de guerra.
Então, quando vem a palavra confusão, você percebe que o inimigo, nesse caso aqui, o inimigo, pegou em suas mãos uma arma que vai trazer instabilidade para o adversário. A Bíblia também nos ensina que Deus usa esta mesma arma. Deus também confunde o arraial do adversário. Ou seja, a arma, confusão, ela é usada por Deus e ela é usada pelo inimigo. Nós sabemos que o inimigo, ele é um imitador. Então, muito provavelmente, Deus iniciou usando essa arma e, como imitador, Satanás também faz uso dessa arma. Se funciona lá para ele, no arraial dele, ou seja, se funciona negativamente, né? Se causa estragos no arraial do inimigo, a confusão que Deus suscita ali, ele também quer pegar essa mesma arma e usar no nosso arraial. Usar dentro da tua casa, usar dentro do teu trabalho, usar dentro da tua família. Então nós sabemos aí o que devemos combater. Primeiro, não devemos dar ouvidos ao que o inimigo está falando. Ele está te desmotivando. Ele quer que você pare. Você não vai parar. Depois, ele começa a usar de artifícios com esta arma, com esta cilada, com esse método. A palavra cilada, quando ela é traduzida do grego para o português, ela é traduzida também como método, porque cilada é metodeia em grego, e traduzido para a língua portuguesa, significa que há vários métodos. O diabo, ele não trabalha apenas com uma cilada, ele tem vários métodos de ataque. E um método, uma maneira, um modo de ataque que ele tem é levantar confusão, que vai gerar tumulto, que vai gerar vergonha, que vai gerar instabilidade, que vai gerar desordem, que vai gerar distúrbio. E esta ferramenta espiritual, o nosso Deus também usa. Quando você lê lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 23, Deus usa essa ferramenta com o propósito de enfraquecer o inimigo. Então Deus pega a confusão, coloca no meio do arraial e enfraquece o inimigo. Você acha que o inimigo quer o quê? Quando ele quer lançar confusão no que você está fazendo? Te enfraquecer. Agora, pensa comigo, se você tivesse fraco, o inimigo não ia querer te enfraquecer. Então, muito provavelmente, quando a gente não dá ouvidos e permanece e continua fazendo o que Deus nos chamou para fazer, nós estamos sendo fortalecidos. Mesmo que você não se sinta forte, o diabo está vendo você ficar mais forte. E por isso ele suscita, ele lança a mão desta ferramenta para te enfraquecer. Ou seja, a gente está no caminho certo. E contra esse ataque nós devemos resistir. Quando a gente vai continuar lendo aqui o capítulo 4, que fala desses ensinos a respeito de resistência diante da oposição, nós vemos que o Neemias, ele usou medidas espirituais e ele usou medidas terrenas para combater. Nós, cristãos, não podemos ficar só no âmbito terreno. Então, eu quero progredir, então eu vou estudar. Tá ótimo, essa decisão é muito boa mesmo. Porém, não é só isso. Também é necessário que se tomem medidas espirituais. Oração, fortalecimento, não tem nada que fortaleça mais o crente do que a leitura da palavra. A leitura com calma, a meditação. Meditação é isso, é ler calmamente e pensar palavra por palavra o que ela significa na tua vida, no teu cotidiano e no meio no qual você vive. Isso significa meditar, né? Não é como a meditação que a gente conhece, né? Eu ouvi falar da yoga. Meditar na palavra é estudar calmamente, passo a passo, palavra por palavra. Então, isso fortalece. Existem cristãos que combatem somente de forma espiritual. Não põe a mão em nada. Não vai fazer absolutamente nada. Não sai de onde está para ir para onde Deus está apontando. Só fica em casa orando. Só fica ali no mundinho dele orando, orando, orando. Existem pessoas que são chamadas para esse ministério. Mas eu não sei se você é uma dessas pessoas. Você que vai saber analisar melhor.
Então, se você não é uma dessas pessoas que foi chamada só para ficar dentro de casa, num ministério de reclusão, digamos assim, nós somos daquele tipo que tem que orar e fazer, fazer e orar. Em geral, a gente ora primeiro, como a gente aprende aqui em Neemias, a gente já viu isso nos vídeos anteriores que fala sobre esse assunto. Então, o Neemias tomou medidas espirituais, orando, mas ele também tomou medidas terrenas. Aqui no versículo 14, aliás, eu acho que é no versículo 10, deixa eu ver. Versículo 12. Os judeus que habitavam na vizinhança dele, do Neemias, foram 10 vezes falar para ele o que o inimigo estava tentando fazer. E ele simplesmente não se precipitou. Quando chegou uma notícia de ataque, ele não se descabelou, desesperou, largou tudo e saiu correndo. Ah, meu Deus do céu, o diabo está me atacando. Não. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele não foi precipitado. Nós não devemos nos precipitar em pôr a mão, como a gente já estudou na fase 2, aqui no tema 2. Mas também nós não devemos nos precipitar em tirar a mão. Então a precipitação não é só para fazer. A precipitação também é para deixar de fazer. Há pessoas que na menor resistência, no menor ataque, numa sombra de oposição, já para. E se nós formos dessa maneira, nós não vamos vencer o nosso adversário, nós não concluiremos a obra. É o que o Neemias está nos ensinando aqui nesse texto. Então, ele não se precipitou, ele não se atemorizou com as palavras de ameaça. Inclusive, a gente já estudou isso aqui. A ameaça versus a promessa. O diabo ameaça, mas Deus faz promessas. E aqui, ele também recebeu ameaças, mas ele estava debaixo de um sentimento que tinha sido corroborado por Deus. Ele sabia que aquilo que estava no coração dele não era natural, era sobrenatural. Fazia parte de uma promessa de Deus e ele estava sendo usado como uma ferramenta de liderança e edificação para o povo de Deus. Ele estava sendo o agente da promessa de Deus dentro do povo dele, assim como você e assim como eu posso ser também no meio em que eu vivo, no lugar onde eu estou convivendo. E quando ele ouviu as ameaças do inimigo, ele não se atemorizou, ele se manteve firme, porque maior é aquele que prometeu do que aquele que ameaçou. Muito bem, quando chegou ao número de 10, as ameaças, o que ele fez? Ele se preveniu. Falou, bom, então ok, tá todo mundo falando, né? Vamos nos prevenir. A prevenção evita inúmeros problemas. Quando você ouve o ataque do inimigo chegando, a melhor maneira de se prevenir, né, é você tomando medidas para não cair no ataque do medo, do pânico, do terror. Vá se fortalecer, intensifique as orações, vá mais à casa do Senhor, participe mais, tenha pessoas ao seu lado que vão te amparar. Não fuja, não se isole. A comunhão, a congregação, também é um método de prevenção. Amém? Bom, no versículo 14, ele fala alguns verbos, a Bíblia fala alguns verbos de atitudes que Neemias tomou. Por exemplo, ele usa o verbo inspecionei, ele mesmo, né? Ele inspecionou. Vistoriei. Então, quando ele fala inspecionei, ele está dizendo vistoriei, controlei, monitorei, que são sinônimos do verbo inspecionar. Então, ele foi lá, olhou, ele conferiu, ele monitorou, ele não deu uma ordem ou ouviu uma ameaça e largou sozinho. Ah, deixa a vida me levar. Não. Ele esteve presente e ele
colaborou mantendo o assunto dentro do gabarito, né? Dentro do esquadro, dentro do rumo ou do prumo. Né? Ele foi inspecionar para ver se tinha algo errado. Depois ele fala, dispus-me. O que a palavra, o que o verbo se dispor, né? A disposição nos ensina? Está falando a respeito de energia, está falando a respeito de entusiasmo, está falando a respeito de propósito. Porque quando você se dispõe a fazer algo, é porque você está no propósito de, no espírito com E minúsculo, ou seja, com vontade. Ele está dominando a vontade dele para aquela ação. Em seguida, ele fala, disse, no versículo 14 no final, não temais, lembrai-vos do Senhor. Então o verbo é lembrar, né? Ele encoraja dizendo, não tenham medo, lembrem-se. Ou seja, você esqueceu quem é o seu Deus? Você esqueceu que o adversário ameaça, mas Deus cumpre promessa? Você esqueceu tudo que você já viveu com o seu Deus? Nós somos um povo antigo. É isso que ele está falando. Lembrai-vos do vosso Deus. Eles estavam aqui nessa geração, mas eles eram descendentes de Adão, descendentes de Abraão, descendentes de Noé, descendentes de Moisés. Já tinha uma grande história na vida deste povo que mostrava quem era o Deus desse povo. E esse texto fala com você e fala comigo também. Lembra de quem é o teu Deus? Lembra quando você conheceu? Lembra quando o Senhor Jesus te chamou? Lembra quando você entregou a tua morte para o Senhor Jesus e Ele te deu vida e você vive a vida dele até hoje? O nosso Deus nunca nos abandonou, o nosso Deus sempre nos fortaleceu, o nosso Deus sempre esteve ao nosso lado, o nosso Deus sempre foi provisão em todas as áreas da nossa vida. Será possível que ele mudou? Será que Deus ficou doido? Ele mandou construir esse muro e ele sai de perto da gente? Será que Deus mandou a gente estar congregado e ele está doido com isso? Entende como é muito importante se lembrar dos atributos exclusivos de Deus? Se lembrar do relacionamento que Deus tem com você e que você tem com Ele? Esse versículo, essa palavra aqui de Neemias é muito preciosa. Porque Deus não se esquece. Ele não tem problema de memória. Quem tem problema de memória somos nós. Por isso é muito importante que a gente constantemente se lembre. Quando a gente faz aquela oração, ou vê na Bíblia aquela oração que fala assim, lembra-te Deus. Na verdade, o orador, né, a pessoa que está orando, ela está lembrando ela mesma, está lembrando a alma dela. Lembra. E lá no Salmo 103, o salmista fala assim, bendize, fala bem, ó minha alma, do teu Deus. Lembra-te dos seus benefícios, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, continuamente nós temos que lembrar das vitórias, das experiências, da força, da provisão, do alimento, dos livramentos que Deus já operou na nossa vida. Dizem que quem vive de passado é museu. Eu não concordo com esta frase no seguinte sentido, no seguinte aspecto. Nós temos que lembrar das coisas boas que Deus já fez, porque é isso que pode nos dar esperança. Percebe que esse dito popular ele é contrário à frase de Jeremias? Eu vou me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. Você tem que se lembrar de quem é o teu Deus. E quando você se lembra de quem é o teu Deus, você não larga as ferramentas. Você não larga a obra, você não foge da seta para onde Deus está apontando. Há cristãos que Deus aponta para o norte, ele vai para o sul. Não podemos fazer assim. Deus fala para ele prosseguir, ele estanca. Deus fala para ele continuar, para ele crer, ele se veste com uma capa de frieza e de incredulidade. Que isso caia na nossa vida em nome de Jesus, que isso caia por terra em nome de Jesus, porque nós precisamos nos levantar
continuar trabalhando, continuar seguindo na direção que Deus está apontando, com entusiasmo, com o nosso próprio trabalho, pôr a mão mesmo no arado e lembrar de quem é o nosso Deus, o Deus que está conosco. Agora, a última coisa que Neemias fala aqui nessa frase é no versículo 14. Ele fala assim: inspecionei, me dispus. Não temam, lembrai-vos e pelejai. Ele falou, gente, se tiver guerra, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai guerrear. A gente tem que estar preparado para isso. Se vai acontecer ou não, é outra história. Veja, por exemplo, aqui todo mundo se fortaleceu. Falou, é isso mesmo, a gente vai guerrear. O inimigo não veio para cima. Você percebe? Leia aqui o texto. Em nenhum momento houve conflito armado. Por quê? Porque quando o inimigo viu a turma se fortalecendo, falou, não vai dar para nós não. E o que aconteceu? Em 52 dias, num prazo recorde, o muro foi completamente restaurado. O que isso nos ensina? Que quando nós não damos ouvidos ao inimigo, não nos ofendemos com as chacotas que o inimigo tenta fazer conosco, o escárnio, né? Tenta te desmoralizar, o que você faz não é bem feito. Talvez não seja o melhor, mas é o teu melhor. Talvez você não tenha limpado como um bom profissional, mas você foi lá e pôs a mão. É melhor do que não pôr a mão. Como a gente já falou no tema 2, né? Às vezes a pessoa é um líder de boca, né? Só desfere ordens. Façam, façam, façam. Aí na hora dele pôr a mão, não pôr a mão não. Né? O Neemias, ele nos ensina a ser um líder que põe a mão, um líder que está junto. Todas as vezes que você vê uma ação acontecendo aqui, nesse texto, Neemias estava junto, a mão dele estava lá. E ele ia de um lado para o outro, ele montava no cavalo, inspecionava um pedaço, depois andava para outro pedaço e alimentava o povo. Coisa linda isso, né? O líder alimentar o povo. Essas, entre outras, né? Mas hoje o que a gente está estudando são as ações que nós devemos tomar para quando o inimigo vem se opor a nós. Essa última ação é que nós devemos estar dispostos para lutar. Obviamente, eu não estou falando no sentido terreno, no sentido físico, mas você tem que estar disposto a lutar na questão espiritual, no âmbito espiritual. Eu não sei se o inimigo vai endurecer nesse ponto, mas se ele endurecer a esse ponto, você tem que estar disposto a ir para cima e a batalhar e a pegar em armas, porque foi isso que o Neemias propôs. Todo mundo aqui trabalhava armado. Era um martelo em uma mão e uma espada na outra mão. Então, assim também nós combatemos o inimigo, armados, com ferramentas espirituais, armados com armas espirituais, com ferramentas espirituais, dispostos a lutar, encorajados, fortalecidos, sem medinho, porque o medinho, ele não nos leva à conclusão da obra. Amém? Então, foi esse o terceiro tema que nós estudamos na terça-feira. Eu espero você na próxima terça, em nome de Jesus, para nós estudarmos a respeito da vida de Moisés, que é o próximo assunto que nós vamos tratar ali na Igreja Eterna Aliança, Avenida Santo Amaro, 2587, 15 horas, terça-feira. Eu encontro você lá. Amém? Deus te abençoe.